Ô Caio, o cara pergunta aqui para você. Caio, você poderia falar o que você acha sobre o aconselhamento bíblico neutético? Já ouviu falar disso? Não é. É o que eu ensino. É, o que pregado, que é pregado por Jay Adams. Jay Adams. Sim. Isso foi na década de 80. Aconselhamento neutético. O princípio dele vem de Colossenses. Quando Paulo diz, ensinando e confrontando a todo homem, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então, o princípio é um princípio que eu pratico, que eu pratiquei a minha vida inteira e que eu pratico até hoje, da confrontação neutética. E noutétesis, que significa oferecer o confronto à tese. Neutética. Então de modo que é tudo que eu faço a vida inteira nos meus aconselhamentos todo mundo chega com uma tese. Certo. E eu vou confrontando a tese do cara, quando eu vejo que a tese do indivíduo é uma evasão. Não é confrontar a tese por confrontar a tese, é quando a tese é um disguise, é uma fachada, é um engano, é um auto-engano. É nitidamente o auto-boicote do indivíduo, ou a evasão dele, ou a transferência dele, ou o que quer que você identifique. Agora, você identifica esses elementos usando instrumentais da psicologia e da psicanálise em geral, no meu caso. Então eu sempre pratiquei o aconselhamento neutético, confrontacional, e fui me utilizando desde Manaus, desde 1970 eu acho que foi 77, quando saiu esse livro do Conselheiro Eficaz, uma coisa assim, do Jay Adams. Tá. O nome do livro, eu li o livro, eu não concordei com um monte de coisas. Achei o cara muito moralista, muito conservador, vou anotar isso aqui, muito tolo e simplório, o Jay Adams em si, em muitas coisas. Isso eu estou falando de 77, 78, por aí, quando eu li o livro. E aí eu reli o livro, mais ou menos em 81, 82. Eu li o livro a pedido de alguém, de alguma editora, de alguma coisa, para fazer algum trabalho a respeito disso. Mas a minha opinião sobre o Jay Adams em si é essa. Ele é muito aquém da tese em si. A tese é correta, é neotestamentária, a tese confrontacional. Tá. E a rapidez e a eficácia do processo é infinitamente superior. Agora, eu fui vendo, desde aquele tempo, que os instrumentos da psicanálise e da psicologia eram utilíssimos na confrontação neutética. Não de uma linha só da psicanálise ou da psicologia. Eu fui juntando todos os feixes. Fui pegando o que Freud não quis, eu quis em Jung. Completamente. O que Freud e Jung pareciam não convergir em Lacan, eu consegui tirar o meu proveito de Lacan. Eu fui conseguindo tirar o meu proveito de muita gente e de muitas outras dinâmicas psicológicas e de muitos outros mediadores psicológicos, mas para atingir o mesmo princípio de confrontação, de noutétesis para o indivíduo. E esse tema foi reavivado agora por causa dos posts que eu estou fazendo do meu filho Daniel aqui nas minhas plataformas, ele anunciando que está disponível para fazer aconselhamento neutético, aconselhamento confrontacional, e que esse é um processo que demonstradamente se expressa em relação a resultados de maneira muito mais objetiva do que a psicoterapia convencional, tradicional, longa
e às vezes infindável. Então, as pessoas recebem alta no tratamento comigo, ou recebiam quando eu podia fazer isso todo dia e para muita gente, com uma rapidez enorme. Às vezes o que na terapia o indivíduo já estava lá 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos sem resolver, porque não tem no final aquele cara que diz: e quem perdoa os teus pecados? Quem perdoa os seus pecados, com certeza. E aqui no aconselhamento neutético, chega aquela hora em que você diz: olha, o que vai te resolver é a absolvição da tua culpa. E a proposta para isso não é uma peregrinação para o caminho de Santiago de Compostela, não tem que viver outra sequência de ritos. Sim, cara. E não tem que dar um tempo extraordinário ao tempo. O tempo é o tempo que o tempo pedir. Mas o que frequentemente você vê é o indivíduo dar saltos quânticos. Compreender o choque ser grande, às vezes o molestamento é intenso, mas o resultado é rápido. Eu concordo com isso. É rápido. É verdade. No meu curso de psicanálise eu falei isso pra você lembra? Uhum. Alguns momentos eu falei: Caio, tem que ter o lance ali do... Senão não vai, amigo. Não Sem vai. esse poder não vai. Não vai, não rola. Você crê, Caio, se você concorda com a teoria topográfica de Freud, de consciente, inconsciente, Id, o id, ego. é, E eu concordo em termos. Eu acho que é um bom ponto de partida. Mas a gente ainda está lidando com aquilo que está para além da definição tão exata. Como diz Hebreus capítulo 2, o meu problema é esse, é o Evangelho em mim. Como eu creio no Evangelho. claro. É Hebreus 2,14, quando diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, é apta para discernir e para separar juntas de medulas, separar a psique dos pensamentos, separar todas essas nuances que vão do orgânico, neural, ao psicológico, até o pneumático, totalmente espiritual. Ele diz: só Deus separa. Só essa palavra perscrutadora, que não te explica a anatomia do processo, mas atinge eficazmente o processo inteiro. Porque conclui dizendo que você está perdoado para levantar e viver e recomeçar e se regenerar, sem nada religioso no processo. Sim, É consciência. consciência. Consciência que levanta perdoada e prossegue, dizendo: eu posso viver com um bom ânimo e continuar. Se a psicologia que não produzir isso, não gerou nada. Não resolve. Freud afirma que o homem que é saudável psicologicamente é aquele que é capaz de amar e trabalhar. Você concorda com ele? Concordo. Ele usa a palavra amor. Claro. Ai do psicólogo que dispense o significado do amor, porque aí ele não tem por onde viver. Ele não vai conseguir. Ele não tem por onde construir nada. Se um psicólogo descrente de amor é um colega de agonias que você contratou. Ele é um colega Só de agonia. isso. Colega de agonia? É um colega de Vamos agonia. chorar juntos aqui. É um colega de solidariedade na miséria. Psíquica, espiritual Vamos e filosófica. sem saída. Vamos. Juntos and shallow now. É todos os dois dentro do Titanic. Isso. Lá na cabine. Fazendo o culto na sala de máquina. E lá embaixo. Lá embaixo. E o Titanic já partindo. Tocando mais perto quero estar. É o pessoal dos músicos do Titanic. Vamos aguardar o afundamento. Isso. Não é isso, cara? Mas o problema dessa moçada é que nem música tem pro naufrágio. Não. E aí? Aí entrando nesse esquema aí é o seguinte: Caio, eu sou psicanalista lacaniano e tenho recebido o evangelho.
Como usar desse aconselhamento neotético vinculado à teoria lacaniana sem divergir de Lacan na prática da clínica? Eu acho que não tem perigo de divergir. Porque esse aconselhamento neotético é um olhar, muito mais do que uma metodologia. É espontâneo, é um olhar atento. Exatamente. É uma coragem de confrontar o paciente. É uma desobrigação total para com o método. E é um compromisso absoluto com a espontaneidade da sinceridade da relação. O que ajuda imensamente na cura é o indivíduo ver que você está sendo completamente sincero, que você até se fragiliza quando o confronta. E que você não tem medo de se fragilizar quando aquela confrontação nasce da mais profunda sinceridade, que decorre também de prudência e de acuidade no observar. O problema, muitas vezes, da psicologia é que ela não crê no paciente. Ela não crê, ela só crê no analista. Ela crê no método. Ela não crê na síntese do paciente. Ela crê nela. Nela. E, por exemplo, eu me aproximo sempre crendo na graça de Deus agindo no indivíduo que está comigo. É o oposto. Sim. Eu não chego achando que eu tenho poder de curar ninguém, mas eu creio que a cura está dentro de todo mundo. É dele. Dele, que eu estou ali para refletir o que ele não enxerga. É isso mesmo. E para estimulá-lo a fazer o que ele já sabe, aquilo que ele aprova. Aquilo que ele aprova. Aí ele começa a desaprovar aquilo que o destrói, a aprovar aquilo que faz bem e que ele aprova, e a animar-se na certeza de que não é um método, nenhuma escola, nenhum profissional que vai curá-lo. A cura pré-existe dentro dele, é um recurso que está nele, ele só não soube ainda. Então, isso... Você tem diante de ti uma pessoa curada. Que pode experimentar a plenitude do que já está nela e ela não sabe. Sim, maravilhoso. É uma questão de chamar à existência o que está dentro do indivíduo e ele não sabe. Então eu não vejo menor chance de problema com Lacan, ou com Jung, ou com Freud, ou com quem você queira. De qualquer das principais escolas, né? Essas são as 3 principais na Terra, no ocidente da Terra, por enquanto. Maravilhoso. E o que eu acho que a tendência vai ser a fusão da psicologia, da psicanálise, cada vez mais com a dimensão neurológica. Eu acho que cada vez mais os neurologistas vão ter que estudar psicologia e psicanálise, e os psicanalistas e psicólogos vão ter que se inteirar dos grandes avanços vão ter que se juntar da neurociência. E eu, pelo menos, aqui de onde eu estou, do meu mundo não dedicado integralmente a essas coisas, porque a minha dedicação integral é a outras, mas da minha apreciação e da minha prática experiencial, o que eu posso dizer é que quanto mais eu me inteiro, e eu venho me inteirando do ambiente da neurociência há muitos anos, que me deu certeza que era por aí. Outra vez eu morava ainda em Manaus, quando eu comecei a ler, quando Franz Crick e outros começaram a ganhar os prêmios vinculados a ciências de natureza exata e que foram abrindo portas para a compreensão da natureza do comportamento humano, eu falei, é por aqui que se vai caminhar cada vez mais. E comecei a ler tudo que aparecia. Naquele tempo tinha muito menos coisa. Mas eu estou lendo há 40 anos quase esse tipo de proposta científica. E nos últimos 20 foi avassalador. Nos últimos 10, para todo lado.
E a gente vive hoje o fato de que a princesa das ciências do tratamento humano no momento é a neurociência. É a princesa? É a neurociência. E que está forçando a psicanálise e a psicologia a fazerem algumas atualizações, a abrirem mão de alguns direitos de primogenitura que eles acharam que tinham. Porque o próprio Freud, se estivesse aqui, estava correndo atrás do prejuízo. O cara era, antes de tudo, um cientista. Ele era um médico. Ele iria estar correndo atrás de onde? Acima de tudo. E vou te falar, acho que ele era neurologista, eu vou pesquisar aqui. Da neurociência, ele era estaria aí atrás disso. Cada vez mais. Não explica tudo? Não, não explica. Mas ajuda a gente a compreender um monte de outros fenômenos que fazem um overlapping. É isso aí. Fenômenos que se montam. Fenômenos de natureza neural, juntas e medulas com alma e espírito. Como Hebreus 2,14 fala. Ajuda você a entrar mais nessas dimensões interpenetradas. Mas respondendo então, simplesmente eu digo, não, fica firme, vai em frente. Lacan é legal. E pratique a consciência do Evangelho com essa liberdade. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com a psicologia perene de Cristo. Perene. Quando você está lidando com as outras linhas psicológicas e psicanalíticas, você está lidando com as psicologias relativas e temporais, históricas. Quando você está aplicando princípios do Evangelho, você está lidando com uma psicologia de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Nunca houve uma proposta de saúde psíquica superior à de Jesus e jamais haverá. É coisa tão simples e tão imbativelmente verdadeira para a saúde humana, para a libertação da consciência humana.